Olá, queridos, graça e paz, pastor Josias. Eu estou hoje aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24, o primeiro versículo diz a seguinte coisa: no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram para o túmulo e levaram os perfumes que tinham preparado. Elas viram que a pedra tinha sido mexida da entrada do túmulo para um outro lugar e entraram. Porém, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto elas estavam perplexas a esse respeito, apareceram dois homens vestidos com roupas resplandecentes e se colocaram ao lado delas. Elas ficaram com muito medo, se ajoelharam, levando seus rostos até o chão. Então os dois homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos alguém que está vivo? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Vocês não lembram do que ele disse quando ele estava na Galileia? O Filho do Homem tem que ser entregue aos pecadores, ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Depois voltaram do túmulo e contaram todas as coisas aos 11 e a todos os outros. Esse texto vai contar a respeito do primeiro dia da semana após a crucificação de Cristo Jesus. Ele, portanto, ressuscita no primeiro dia da semana. 3 dias após ele morrer, as mulheres vão ao sepulcro com especiarias. Elas prepararam especiarias. Elas foram para embalsamar, para criar ali aquele costume que era de perfumar o defunto. Muito bem, quando nós vemos isso, se percebe a descrença ou a falta de fé em que haveria ressurreição, uma vez que se elas vão para fazer esse serviço, elas não estavam crendo que Cristo fosse ressuscitar. Mas esse não era apenas um problema no qual tocasse apenas essas mulheres. Os discípulos também tinham as mesmas dificuldades. Diante da pedra removida, elas perceberam que houve uma remoção da pedra e isso dava acesso a elas ao local onde ele estava, portanto, sepultado. Os dois varões que se encontraram naquele lugar lhes indicaram onde ele jazia. Nos textos de apoio, nos outros evangelhos sinóticos, você percebe a frase do anjo que diz: vem e vê onde o puseram. Então você percebe que a ressurreição de Cristo, ele se dá mesmo em meio a uma descrença geral da comunidade de fé que ele havia estabelecido. As moças que foram, portanto, embalsamá-lo não tinham fé, os discípulos de modo igual, mas ainda assim a mensagem dele é para que eles fossem direcionados a Galileia, onde eles estariam em contato com ele. Portanto, o Cristo ressurreto também é o Cristo perdoador. O Cristo ressurreto é o mesmo Cristo que, mesmo diante da falta de fé daqueles que professam o seu nome, se mantém ativo. Os princípios de Deus não são exatamente anulados devido à nossa incapacidade no tocante à fé. Perceba que o decreto de Deus, ele é eterno. Portanto, Jesus, ele dá a seguinte instrução: que eles deveriam seguir para Galileia, porque lá eles teriam um encontro com ele. As mulheres foram, portanto, portadoras dessas boas novas e disseram aos irmãos essas coisas. Perceba então, irmãos, que a ressurreição de Cristo se dá quando não tem ainda uma fé crescente. Diante disso, eu quero dizer para você no dia de hoje, feriado de Corpus Christi, ainda que a sua fé não esteja talvez tão elencada e tão fortificada tal qual que possa fazer com que os montes se precipitem para o meio dos mares, tal qual a Bíblia cita como sendo uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Entretanto, a sua falta de fé é incapaz
de fazer cessar, de fazer parar, ou de inibir ou coibir o milagre de Deus. Aquilo que ele decretou vai acontecer. O que Deus tem para a sua vida, ele tem para você. Ainda que o inferno se levante, ainda que todas as hostes infernais queiram cercá-lo, cordéis de morte te cercam. Uma coisa eu tenho para te dizer hoje: o decreto de Deus a respeito da sua vida é anterior à criação do mundo. Ele já te amou antes mesmo de criar o mundo. Porque se no princípio criou Deus os céus e a terra, antes do princípio ele te amou. E ao amar você estabeleceu meios para que você pudesse existir em segurança, de modo que ele tem cuidado providencial com a sua vida. Ainda que a mãe se esquecesse do filho que mama, o Senhor nosso Deus jamais se esqueceria de nós. Esse é o amor daquele que decretou salvar as almas imortais. O Deus das Escrituras cristãs, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e aquele que nos ama e nos quer bem. Que esse dia, sendo, portanto, o dia de Corpus Christi, seja o dia onde a sua fé ganhe robustez no Senhor. Que você creia nele contra você. Porque se Abraão creu contra a esperança, eu digo, creia contra a desesperança. Ainda que você não tenha fé, tenha Cristo como aquele que tem muito mais do que a fé. Aquele que é capaz de fazer muito mais do que pedimos e do que nós podemos entender. Que Deus te abençoe rica, abundantemente, no nome de Jesus.